Caros insólitos, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de hoje. E eu tô pensando aqui em fazer uma enquete lá no Insta pra descobrir a idade média de vocês. O que vocês acham? Melhor não é? Deixa quieto essa ideia aí. Mas é que a resolução do caso, que logo mais vamos relatar, envolveu uma prática meio ultrapassada para 2009, que foi o registro de acontecimentos e sentimentos em um lance chamado diário. Vocês conhecem? Aposto que sim, não é? Pois é, aquele tipo de caderninho enfeitado no qual muitas adolescentes escreveram seus segredos. Tava pensando que nos anos 2000 isso era meio ultrapassado e tudo estava na versão digital, mas parece que não. Pessoal, é claro que é só uma provocação com vocês, tá? Muitas pessoas tinham e ainda têm diários, não é verdade? Ou não? Enfim, escreve aí pra mim, por favor. Bom, a Alyssa Bustamante, a personagem do episódio de hoje, era uma garota que possuía um diário em papel. E foi nas páginas dele que os investigadores do FBI encontraram as respostas que eles tanto procuravam. E precisavam, é bem verdade. Mas querem saber o que estava escrito ali naquele diário? Tintim por tintim? Bom, então colhem aqui no Ruivo que eu vou lhes contar. Eu sou o Marcos e antes de prosseguir com essa história, eu peço gentilmente que você clique no gostei, no like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tem uma alta taxa de pessoas que assistem os vídeos e não se inscrevem no canal. Isso é muito importante pro canal, tá, galera? Então, se você gosta do nosso trabalho, por favor, clique em se inscrever, isso vai ajudar bastante. Também, deixe um comentário aí, pode ser, como sempre, um emoji, só pra aumentar o engajamento. Fechou? É isso, te agradeço muito. Recados dados, vamos aos fatos. "45 minutos. Esse foi o tempo que duraram as buscas realizadas pelos pais de Elizabeth Oyten, de 9 anos de idade, antes de Patricia Price, sua mãe, ligar para a polícia, em 21 de outubro de 2009, e esse dia jamais seria esquecido por quem conheceu a Elizabeth. Essa garota foi descrita por amigos, familiares e vizinhos como transbordante de doçura e luz. Como as meninas superpoderosas, Elizabeth era feita de uma mistura de açúcar, temperos e tudo o que há de bom. Ela amava gatos, roupas super femininas e sua cor favorita era cor-de-rosa. Seus cabelos castanhos eram longos e seus olhos muito expressivos, apesar dela ser tímida. Peg Florence, que falou à imprensa em nome da família quando Elizabeth estava sumida, a descreveu como alguém especial. Ela sempre usava vestidos com babadinhos, não importando se ela estivesse brincando ou na neve ou na lama. Porém, como muitas crianças da sua idade, ela tinha medo do escuro e jamais ficaria na rua brincando depois do dia acabar. Na minha época, o código para voltar para casa era: assim que a luz do poste acender, volte para casa, menino. Pois é, parece-me que a Elizabeth era desse tipo. E entrar na floresta próxima da sua casa era uma coisa que ela jamais faria. Isso definitivamente não aconteceria com ela. Uma aventura que a menina não teria coragem de realizar. Naquela tarde, já pelas 17 horas, após pedir de maneira insistente a sua mãe, Elizabeth foi autorizada a sair da casa para brincar na casa dos vizinhos. A proximidade das casas e o fato de Elizabeth e os irmãos Bustamante habitualmente brincarem juntos não fazia aquele dia ser diferente de muitos outros. Mas quando ela demorou para retornar e não atendeu o celular, sua mãe percebeu que algo estava errado. Mais ainda, quando na casa vizinha confirmaram que a pequena tinha saído de lá há vários minutos. Muito bem, os policiais, os bombeiros e os voluntários da pequena San Martin, no Missouri, estavam empenhados em encontrar a menina, lembrando que essa é uma comunidade com pouco mais de 1.000 habitantes, onde naturalmente todos se conheciam. Tem cidades com 100 mil habitantes onde todos se conhecem, imaginem só nesse pequeno vilarejo. Seus familiares também logo providenciaram cartazes com a foto dela, e assim o assunto foi divulgado pessoalmente nas redes sociais e noticiários locais. Uma corrida definitivamente contra o tempo,
mas que infelizmente já estava perdida. Então, meus caros seguidores de investigações criminais, a imprensa costuma publicar os fatos de uma maneira desordenada e meio que genérica, não é? Sem focar em detalhes que aqui seriam necessários. Porém, vamos usar a nossa imaginação, a lógica e, é claro, a experiência de quem já acompanhou outros casos criminais. Fechado? Pois bem, os investigadores descobriram que, apesar do fácil acesso entre as duas casas, ou seja, a sua residência e a dos amigos onde ela foi brincar, estranhamente, Elizabeth seguiu por um caminho alternativo pela floresta ao retornar para sua própria casa, ou seja, contornando por trás os imóveis e quintais vizinhos. Já que cães farejadores fizeram parte do trabalho de buscas, provavelmente foram eles que indicaram esse trajeto bem incomum para ela, que, como nós já vimos, era uma menina medrosa que não se arriscaria ali nas proximidades daquela mata fechada, muito menos no fim de tarde, começando a escurecer. Consta que centenas de voluntários enfrentaram a escuridão e o frio empenhados nesse trabalho urgente de busca e resgate. A chuva e o terreno acidentado tornaram tudo muito mais difícil, conforme explicou Dave Winninger, um bombeiro voluntário que estava ali presente. Todos procuravam a menina em meio a muitas pedras, árvores e mato alto, um lugar de difícil acesso e, consequentemente, muito difícil de caminhar por ali. Os profissionais do serviço de salvamento incluíram bombeiros, policiais com helicópteros e patrulha rodoviária, e o FBI, que é sempre chamado em casos que envolvem crianças, provavelmente vítimas de sequestro. Muita gente esteve circulando nas proximidades das casas e nos possíveis trajetos, até porque o sinal do aparelho celular de Elizabeth também indicava o interior da floresta, e isso até a manhã do dia seguinte, quando o sinal desapareceu, certamente pela bateria do aparelho ter se esgotado. Mas nada, nenhuma pista foi encontrada. Não se sabe quantas vezes os avós e os 3 irmãos de Alyssa Bustamante foram interrogados pelos policiais. Com certeza várias vezes, não é? De praxe, pois a casa deles era o último lugar conhecido onde Elizabeth tinha sido vista. Aqui permanece a dúvida se as explicações fornecidas pela Alyssa pareceram incoerentes ou confusas, ou se foi o faro dos investigadores que indicou o possível envolvimento dela na história desse desaparecimento misterioso. Antes de partirmos para o desfecho, no entanto, vamos comentar fatos importantes da vida de Alyssa, que na época estava com 15 anos de idade e que há 8 era criada juntamente com seus irmãos pelos avós. Isso aconteceu porque sua mãe, Michelle Bustamante, tinha um histórico de abuso de drogas e álcool, com consequentes episódios criminais e judiciais, e o pai da menina, César Bustamante, também era uma pessoa complicada, que em 2009 cumpria uma pena de 10 anos de prisão por agressão, ou seja, ambos estavam incapacitados de criarem os filhos. Assim, os avós das crianças assumiram a custódia legal dos 4 netos, e com o objetivo de fugirem de eventuais estigmas, todos se mudaram da Califórnia para uma propriedade rural semelhante a um rancho lá em San Martin. Não existem muitas informações, é verdade, a respeito dos 3 menores, mas em relação a Alyssa, sabe-se que a estabilidade emocional da casa dos avós foi positiva para a sua vida escolar e social. No ensino médio, suas notas eram boas e ela também possuía um círculo de amigos e vida social vinculados à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, onde ela participava de várias atividades para jovens. Amigos disseram que ela escrevia poemas, brincava e também estava presente ativamente nas suas redes sociais. Infelizmente, mesmo com bons reflexos na vida externa da Alyssa, alguma coisa não ia lá muito bem com suas emoções, já que 2 anos antes,
Em 2007, Alyssa tentou se matar, o que a levou a uma primeira internação em um hospital psiquiátrico, onde ela ficou 10 dias. Obviamente que após esse grave episódio, a adolescente começou a fazer um acompanhamento psiquiátrico, também a fazer o uso de medicamentos. Fala-se nesses medicamentos, só que, mesmo supostamente medicada, a adolescente costumava a se machucar. Se é que vocês me entendem, eu não posso falar isso aqui. E frequentemente ela costumava mostrar as cicatrizes desses ferimentos aos colegas. Outros episódios graves, 300 machucados em internações repetidas, fizeram parte da adolescência da Alyssa. Nas redes sociais, ela passou cada vez mais a expor uma nova personalidade. Ela claramente odiava figuras de autoridade na sua vida, e a garota incluiu na descrição do seu perfil os seguintes hobbies: matar pessoas e Pois é. Ela se apresentava com maquiagens um pouco extravagantes, mas nós não queremos aqui afirmar que isso era indicativo de que alguma coisa errada estava acontecendo com ela. Podemos imaginar que talvez as fotos inseridas dentro do contexto no qual foram feitas estivessem ok. Talvez ela fosse somente uma adolescente procurando seu lugar no mundo e se divertindo com sombras e batons e reproduzindo cenas de filmes. Será? Mas uma de suas postagens dizia o seguinte: más decisões geram ótimas histórias. Um vídeo postado no YouTube mostrava ela encostando a mão em uma cerca eletrificada e incentivando seus irmãos menores a fazerem o mesmo. Ela dizia: é aqui que fica bom, é aqui que meus irmãos se machucam. Bem preocupante, para dizer o mínimo, não é, galera? Seria Alyssa uma adolescente sem noção e disposta a correr riscos, como muitos que existem por aí, que subestimam o perigo de certos desafios? Ou Alyssa Bustamante seria, na verdade, mais que isso? No dia seguinte ao desaparecimento de Elizabeth, os agentes do FBI interrogaram Alyssa, realizaram buscas na sua casa e também no seu quarto, e apreenderam seu diário. Pois é, vocês se lembram bem da introdução do episódio de hoje, né? Onde foi mencionado esse tal item. Muito bem. As autoridades encontraram 2 buracos cavados recentemente atrás da casa de Alyssa, provavelmente já na área de mata, não é? Ambos possuíam formato de covas rasas ou sepulturas. Inicialmente, a menina declarou aos agentes do FBI que ela simplesmente gostava de cavar buracos. Mais tarde, as autoridades encontraram outra cova rasa coberta com folhas. Lamentavelmente, como já dá para imaginar, o corpo da pequena Elizabeth estava lá dentro. Em relação ao tal diário, mesmo que a Alyssa tenha tentado apagar o que ela tinha escrito, os investigadores conseguiram recuperar o texto original, no qual ela narrou a euforia que sentiu depois de matar Elizabeth Oyten. As palavras dela foram: eu acabei de matar alguém. Eu os estrangulei e cortei suas gargantas e os esfaqueei. Agora estão mortos. Não sei como me sentir. Isso foi incrível. Assim que você supera o "oh meu Deus, não posso fazer isso", o sentimento é muito agradável. Estou meio nervosa e trêmula agora. Preciso ir à igreja agora. Risos. Quando detida formalmente, Alyssa Bustamante confessou ter matado Elizabeth Oyten e deu detalhes de ter estrangulado a vizinha de 9 anos de idade antes de cortar a sua garganta e esfaqueá-la no peito. Depois, Alyssa disse que enterrou o corpo de sua vítima em uma das sepulturas que ela tinha cavado 4 dias antes. O testemunho de colegas e de outras pessoas confirmou que ela falava a respeito de sua curiosidade sobre como seria matar. As 2 covas, pela visão do analista do FBI, foram preparadas para os irmãos de Alyssa. Eles seriam as vítimas escolhidas. Contudo, a presença de Elizabeth deu à nossa protagonista uma oportunidade de antecipar seus planos assassinos. Mas a garota não se pronunciou sobre o assunto e não confirmou essa hipótese. O julgamento do caso apenas ocorreu em 2012. Havia grandes expectativas sobre o julgamento, pois o Missouri é um dos 22 estados norte-americanos que usam o dual sistema de jurisdição, no qual um menor de idade, considerado culpado por um crime, pode ficar preso até os 21 anos, quando então é realizada nova audiência que determina se ele está reabilitado ou se deve cumprir o restante da pena. Alyssa, porém, foi julgada como adulta e assim perdeu esse direito.
Além de assumir a responsabilidade pelo homicídio e ocultação do cadáver, Alyssa ainda fez uma declaração aos pais e familiares de Elizabeth, lamentando o cometimento dos crimes, se dizendo arrependida e afirmando que se fosse possível desfazer as suas ações ou tomar o lugar de Elizabeth, ela faria isso. Como não poderia ser diferente, Patricia Price, a mãe de Elizabeth, estava muito abalada e declarou que Alyssa era um monstro maligno. Algumas semanas antes de seu julgamento, em 2012, Alyssa aceitou um acordo judicial para evitar a pena de morte. Como parte de um acordo, ela poderia sair da prisão em liberdade condicional após 30 anos. Os advogados de defesa de Alyssa alegaram que os traumas da infância dela eram responsáveis pelas suas atitudes. Contudo, o juiz não se comoveu e decidiu que a Alyssa Bustamante seria julgada como adulto. O promotor Mark Richardson defendeu a prisão perpétua, mais 71 anos de prisão, tempo esse que corresponderia aos anos de vida perdidos por Elizabeth. Ou seja, a menina foi morta com 9 anos e sua expectativa de vida seria 80 anos à época. Em 2014, um novo advogado se envolveu no caso e alegou que ela não teria se declarado culpada em 2012, caso soubesse que uma proposta de mudança de lei estava sendo tratada pela Suprema Corte dos Estados Unidos. E creio, inclusive, que em algum episódio já falamos sobre isso, as alterações que beneficiam menores em casos de assassinato em primeiro grau. Mas eu ia até comentar que a rigidez da lei é exemplar, né, nesse lugar, pois pensa, ela fazendo um acordo, ela ficaria 30 anos presa para só então ter a possibilidade de revisão e pedir a liberdade condicional, que seria ou não concedida pelo magistrado a analisar o pedido à época, não é? Sendo que aqui a pena máxima muitas vezes chega a isso aí, né? Muito embora tenha havido aí a mudança na lei que passou para 40, mas via de regra, 30 anos, o cara entra na progressão e sai muito antes. Lá, 30 anos para pedir uma possibilidade de condicional. Essa é a rigidez da lei, não é? Que deve ser. Afinal de contas, um crime dessa natureza não tem outra alternativa. Muito bem, voltando. Mas o juiz do caso, então, né, negou o pedido do advogado de defesa para uma nova sentença, com base nessa alegação aí de que ela não se declararia culpada se soubesse que estava havendo aí essa possibilidade de mudança na legislação. Fechou? Entendimento? Rolou? Beleza. Assim, Alyssa continua sentenciada à prisão perpétua com possibilidade de condicional quando tiver por volta de 46 anos de idade. Quem de nós ainda estiver vivo, verá. Em 2015, a mãe de Elizabeth processou o condado, incluindo o hospital Pathways Behavioral Health Care, e 2 de seus funcionários, porque ela compreendia que Alyssa assassinou sua filha enquanto estava sob os cuidados médicos deles, e a instituição teria sido incompetente e negligente em diagnosticar os riscos que a garota representava. O juiz que julgou esse processo da indenização rejeitou o pedido, porém determinou que Alyssa Bustamante pague 5 milhões de dólares à família da vítima. Decisão que dará em nada, não é verdade? Deixamos então com vocês as palavras da avó de Elizabeth Oiten, que declarou sobre a assassina da sua neta. Eu acho que Alyssa deveria sair da cadeia no mesmo dia em que Elizabeth sair do túmulo. Concorda? Discorda? Deixe sua opinião aí nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham apreciado o nosso trabalho de hoje. Muito obrigado por sua atenção e companhia. Beijo do Ruivo e até o próximo episódio.